Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Que é uma mentira o título. Você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca na sua vida, né? Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Vou voltar um pouquinho só para dizer que eu realmente acho que o fato, lógico, a sorte faz sentido, né? A sorte faz diferença na vida das pessoas, mas a decisão de fazer diferente, para mim, é a que ganha sempre tudo. Então, o Murilo teve lá, o Murilo é, de longe, aqui, quem veio de uma situação de menor privilégio que todos nós, né? Eu sempre fui privilegiada, porque eu sempre, assim como o Bruno, tive meu pai sempre teve um mínimo de umas finanças controladas, era diferente ainda da sua família, que tinha um descontrole nas finanças. Meu pai era funcionário público, então eu sempre tive uma estabilidade e até por isso eu demorei muito tempo para ter esse desconforto. O meu desconforto só veio lá na frente, quando eu notei que eu era praticamente uma... Eu tinha as oportunidades desperdiçadas o tempo inteiro. Então, eu percebi que eu tinha muitas vantagens, eu tinha muita sorte. A oportunidade apareceu, você não estava preparado. E eu não estava preparada, eu não estava querendo o suficiente para agarrar. E eu acho que isso é boa parte das pessoas que assistem a gente, porque as pessoas já têm internet, já têm um celular, já têm o acesso à nossa informação aqui. Às vezes já tem a possibilidade de comprar um curso como o do Bruno, que pode mudar a vida dela. E vai fazer toda a diferença. E ter acesso a pessoas mentes como as nossas aqui, que... Poxa, cada vez a gente traz uma pessoa diferente aqui no podcast e traz um insight diferente que pode agregar na sua vida e fazer você mudar a direção. Então, eu acho, de fato, que as pessoas nascem mais privilegiadas que as outras, mas isso, no final das contas, não muda nada se você não tiver a vontade de ir lá e fazer diferente. Como, por muito tempo, eu não tive, porque eu estava literalmente acomodada no mesmo lugar e desperdiçando toda a minha sorte e as minhas vantagens por nada, porque, né, eu já tinha o suficiente ali para ter um certo conforto. E até, não sei quem fala isso, acho E que quando mudou? que a Debs aqui no que fala isso, que a zona de conforto é uma das zonas mais desconfortáveis que existe, porque você fica no mesmo lugar, e se você notar, e a gente, provavelmente todos vocês aqui têm essa sensação, de quando a gente volta para onde a gente teve lá a nossa infância ou adolescência, parece que todo mundo tá vivendo a mesma coisa, a mesma vida, e não mudou nada. E a gente já deu a volta no mundo, sei lá, 5 vezes, já fez um monte de coisa diferente, já mudou de profissão, já mudou de rumo. Eu acho que o que mudou foi, de fato, ter acesso a pessoas que pensavam diferente e mostraram que a realidade podia ser diferente. Quando mudou? Mudou. Foi naquele evento das vendas, foi a primeira virada de chave. Era um evento que ele pega o livro Que eu Segredos da odiei. Mente Milionária e eles fazem... Na verdade, o Segredos da Mente Eu Milionária odiei. Deus é um gritinho lá? livro que pega um evento e transformou em uma compilação. Mas é um evento focado em vendas. Eu achei bem ruim, mas mudou, de fato, a minha história. Porque foi a primeira vez que eu falei, caramba, olha esse povo tá aqui vendendo pra caramba e eu tenho vários bloqueios com venda. E Se o evento ruim lota, imagina se fizer um bom. imagina se fizer um bom. E eu acho que... E depois foi o acesso, o convívio com gente que fazia dinheiro e gente que era boa, mas gente que não era tão boa assim. E fazia dinheiro, e fazia coisas que mudavam a vida das pessoas por detalhes. Daí eu falava, caramba, essa pessoa tá aqui, ela só se propôs a fazer algo diferente, algo com um tempero a mais, um envelope diferente, e já tá mudando a vida de um monte de gente. Então, acho que foi aí que começou a mudar. E também, eu tenho que falar sobre isso, que foi o meu canal no YouTube, que eu fiz sem pretensão nenhuma, várias vezes aqui. O Bruno já contou essa história, que ele era mais visionário que eu, e eu tava ali só trabalhando no meu, fazendo, porque eu gostava, muito mais por quase um hobby, né? Porque eu tava lá fazendo e aí eu comecei a mudar a vida de muita gente. Eu falei, caramba, só por eu estar aqui fazendo algo que eu gosto,
e eu tô mudando a vida de várias pessoas. As pessoas emagrecem, as pessoas se tornam mais produtivas, só por meia dúzia de palavras que eu falei, porque eu me propus a estudar um pouquinho e falar isso de uma forma acessível. Então, acho que foi essa foi algumas dos Essas momentos. foram Mas, algumas. mas tem um negócio aí que você falou. Você falou, pô, o evento ruim e tal. Mas você mudou através daquele evento. Foi? Mas por quê? Porque você tinha uma cabeça de empreendedora. Não Porque- tinha ainda, cara. Não sabia? tinha, eu era muito Não, olha, mas você tinha uma semente Tinha, empreendedora. tinha, Sabe por tinha. quê? Porque você foi no evento. Você não gostou do evento. Aham. Mas você olhou pra galera mudando e o pessoal vendendo e lotando o evento, você estava olhando para aquele evento sob a ótica do produtor, não do consumidor. Isso é ser empreendedor. Isso, com certeza. E o Bruno que plantou essa semente em mim, na verdade. Eu Ah, acho que aí, ó. essa foi. Ele falou: caramba, olha só, você tá odiando isso aqui, mas olha só o que os caras estão fazendo. Aí, ó. Então, eu tive a vantagem, Eu peguei um obviamente. bom solo agricultável, mas eu coloquei a semente realmente. Era assim, amor, os meios de produção têm que pertencer a quem dela? Ao Estado. Deu, não. Iniciativa privada. Entendeu? Vamos produzir. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Não, eu tô brincando nessa parte. Muda-se de espaço. Mas eu perguntei desse ponto, assim, do ponto da virada, pelo seguinte: tem um autor que eu aprendi muito com esse cara lá atrás, e quase tudo na vida vem com juros compostos no final das contas, né? O investimento mais importante, provavelmente, é aquele primeiro que você faz, porque te ensina a investir. Por mais que hoje eu possa investir muito mais do que eu investia lá atrás, se eu for pensar no mais importante, foi o primeiro que eu fiz. Relacionamento também. A gente tem 12 anos juntos. O relacionamento hoje é muito melhor, porque são juros compostos de relacionamento acumulados ao longo do tempo. É uma Então boa esse analogia, cara amor. não é uma pessoa que eu leio hoje, mas lá atrás ele me fez muito bem, que era o Tim Ferriss. Se eu for pensar no meu primeiro ponto da virada, que pegou a média das pessoas das quais eu fazia parte e me colocou um ponto acima, foi quando eu li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana. Que é uma mentira o título. Você não vai trabalhar 4 horas por semana nunca na sua vida, né? Mas lá ele falava sobre ter um negócio pela internet. E foi a primeira vez que eu tive uma semente plantada na cabeça falando, cara, se um dia, né, você for empreender, começa pela internet. O custo é mais baixo e a escala pode ser gigantesca. Se der errado, você perde pouco. Se der certo, você talvez mude de vida. Então foi lendo esse cara que eu tive essa primeira semente. E depois eu li um outro livro dele, que era um livro que falava sobre como hackear o corpo, digamos assim. Era o 4 horas para o corpo. Falava sobre alimentação, sobre treinamento físico, como ganhar mais massa magra em menos tempo. Era bem interessante. Tinha umas coisas totalmente piradas lá, né? Ele falava sobre uma rotina de sono onde você dormia a cada 2 horas, 20 minutos. Uberman Sleep. Se você tentar isso, vai se Péssimo. ferrar inteiro. Né? Mas, lá no 4 horas para o corpo, ele começa num ponto muito interessante. Ele pega um grupo de empresários que estava fazendo uma visita no Japão. E era um grupo de pessoas muito bem-sucedidas. Várias delas nasceram com bastante sorte, mas tiveram um ótimo retorno sobre a sorte também. E dentro desse grupo tinha um cara que, apesar de ser muito bem-sucedido, ser muito assertivo nos negócios, ser muito bom no que ele fazia, ele estava inconformado com o peso dele. Ele estava acima do peso. Só que ele não fazia nada para mudar. E quando que ele decidiu mudar? Foi quando ele entrou numa loja e foi provar roupa e não ficava bom. Entrou em outra, foi provar roupa e não ficava bom com os amigos dele. Aí uma hora os amigos entraram numa última loja e ele falou, não vou entrar, porque nada que eu visto fica bom. Aí quando ele falou aquilo e ouviu o que ele estava falando, ele falou, caramba, eu tô tirando das minhas mãos aquilo que eu posso mudar, né? Eu nunca tentei fazer dieta e treino da maneira que eu deveria, e eu sou um cara muito bom em várias coisas, tô falando que eu não consigo fazer isso. Ele falou que aquele ponto mudou a trajetória dele. Depois tem uma foto dele de antes e depois no livro, mostrando ele bem acima do peso e depois ele magro. Ele chamou aquilo de momento Harajuku, que era o bairro do Japão onde se comprava as roupas. Então, se eu volto no tempo e vejo esses momentos Harajuku que eu tive, assim, que foram pontos da virada, eu consigo identificar alguns. Meu primeiro investimento foi um ponto da virada, porque eu entrei num mercado que é ultra lucrativo ao longo do tempo, que é o mercado de capitais. Uma pessoa que não investe, né, sorte para ela é achar R$50 largado na rua. Para uma pessoa que investe, sorte você comprar uma ação que multiplica por 10 ao longo de 5 anos. Ela está se expondo a um local onde a sorte pode favorecer mais ela. Outro momento Harajuku, esse livro que eu citei aqui. Porque na internet, você criou um negócio, deu azar, não dá certo. E é muito menos doloroso do que criar um negócio físico que não dá certo. Você cria um negócio físico, chama o pessoal na inauguração. Gastou R$500 mil para abrir uma franquia de não sei o quê. Não deu certo, perdeu 500 mil. E todo mundo sabe, olha lá, fulano é um fracasso. Na internet, se você cria e não dá certo, você gastou pouco. E além disso, talvez não dê certo porque ninguém sabe que você criou. Então não vão saber do seu fracasso, né?
Paulo Cuenca, um amigo nosso, diz isso. Ele fala que o bom da internet é que se você fracassa é porque ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu seu fracasso. Agora, se der certo, cara, você muda de vida. A coisa que eu mais gosto num negócio é um custo de replicação de um produto baixo ou até inexistente. Você pode ter surpresas positivas. Eu abri o Viver de Renda hoje. Pô, se vender, sei lá, 1.000 vagas, 2.000 vagas, tá legal. Mas vai que vende 10, por exemplo. Não vou deixar fazer isso porque não tem suporte suficiente para dar para as pessoas, né? Eu limitaria antes. Mas eu posso ter surpresas positivas, que nem eu já tive lá atrás. Tem outros locais onde não tem surpresa positiva. Você não consegue ter uma surpresa muito grande em termos positivos. Então, voltando no tempo, eu vejo todos esses pontos que me exporam a locais onde você pode ter um retorno exponencial ao longo do tempo. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.